Olá! Estamos começando a nossa primeira edição do podcast da ACETIB, a Associação de Conselheiros Trends Innovation do Brasil. Essa é uma associação que tem por objetivo difundir os conceitos relacionados à formação de conselhos para empresas de todos os portes e todos os tamanhos, mas com foco muito direcionado para futuro, tendências e inovação. E a gente não podia começar melhor essa nossa conversa, esse nosso papo, do que falando sobre um assunto que está super em alta e que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. Nós vamos falar de LGPD. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que veio, obviamente, no vento que foi adotado na Europa, do GDPR, né? E isso tem muito a ver com o momento que tudo hoje é dado, né? A gente está falando do novo petróleo, né? Do novo tipo de dinheiro que são os dados. Então, para esse papo, nós vamos ter a conversa com o Carlos Rassini, que é coautor de um livro que fala justamente sobre isso. E antes de apresentar, da gente começar a conversar, eu gostaria muito, Carlos, que você se apresentasse e contasse um pouco para a gente da ideia de lançar o livro, o Guia para o Programa de Conformidade LGPD, Orientações para Profissionais de TI e Privacidade sobre Tratamento de Dados Pessoais. É contigo, Carlos. Obrigado, Badu. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade para este primeiro evento do podcast da Associação de Conselheiros Trends Innovations do Brasil. Me sinto mais do que nunca honrado e feliz de estar aqui com vocês. A LGPD, como algumas pessoas mais próximas, né, de alguns setores, áreas de atuação propriamente dito, né, pessoal de TI, advogados, né, esse pessoal teve um pouco mais atento às modificações e à dinâmica da aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. A gente pode falar um pouquinho mais disso mais à frente, mas o fato é que ela foi aprovada recentemente e é um instrumento que veio para ficar, né? É uma tendência global. E como a gente atua, né? Nós estamos aqui na Associação de Conselheiros Trends Innovations, né, como associado, né? Eu atuo também em outras duas organizações, ambas na área de consultoria, uma com foco em governança corporativa e a outra com foco em tecnologia de informação, né? E foi justamente nessa empresa de tecnologia de informação que a gente teve ali a ideia, né, da construção de um livro que falasse um pouco da LGPD. Por quê? Há muita fermentação no mercado, um romantismo em relação à LGPD. E quando há esse romantismo, né, e essa fermentação, né, surge uma infinidade de possibilidades de solução. E a gente percebeu ao longo do caminho que havia muito barulho, né, nessa dinâmica da implementação ou adequação de um projeto de LGPD nas organizações, e em função disso nós montamos ali uma dinâmica de implementação, uma metodologia toda proprietária, né, com software proprietário para isso, né, e de uma maneira muito prática, muito tranquila. E nessa linha de raciocínio, o próprio nome do livro nós chamamos de programa, porque há uma diferença entre programas e projeto, né? Quando você fala projeto, um projeto ele tem começo, meio e fim. Um programa é um conjunto de projetos. E a gente pode explorar esse racional um pouquinho mais à frente, mas a ideia de um programa de LGPD, ele começa, mas ele não termina, né? Ao contrário de algumas abordagens que a gente vê por aí, né? Na nossa visão, ele tem um começo, mas ele não tem um fim. Muito legal, Carlos. Só para quem está chegando agora, essa é a primeira edição do podcast da ACETIB, a Associação de Conselheiros Trends Innovation do Brasil, e nós estamos num papo super bacana sobre LGPD com o Carlos Rassini, que é coautor de um livro que fala justamente sobre isso. Eu vou passar a palavra, hoje nós temos aqui, além do Carlos, que também faz parte do grupo de conselheiros, outros 3 conselheiros e eu que também faço parte da associação. Então, eu vou pedir para que o próximo a fazer a pergunta, que é o César, se apresente, por favor, César, e faça a próxima pergunta para o Carlos.
Oi, Badu. Oi, Suelen. Oi, Carlos. Tudo bom? Oi, Gillian. Eu sou César Andrade, conselheiro Trend Innovation do Brasil. Estou extremamente satisfeito por estar sendo pioneiro nesse projeto do nosso podcast, principalmente iniciando com o Carlos Racini, falando de um tema muito importante, que é o tema da LGPD, que está movimentando aí. Todo mundo esperava para o início desse ano e acabou ficando para 2020 junto com a pandemia, né, Carlos? E dentro disso, eu quero me apresentar. Eu sou administrador, tenho formação em especialização em finanças, especialização em projetos, e hoje eu atuo com Família Bem-Sucedida, que é um programa específico para empresas familiares, né? Carlos, mas vamos voltar a esse tema que para mim é super interessante e tem tudo a ver com as pequenas e as grandes empresas. A primeira coisa que eu fiquei curioso, você está escrevendo um livro e, pelo que eu entendi, o livro fala de um programa bem extenso de como fazer LGPD na prática em empresas. Como surgiu a ideia deste livro e do evento? A ideia, César, surgiu justamente da necessidade de desmistificar alguns mantras que a gente tem ouvido no mercado, né? Esse mercado de soluções, né, para as empresas em relação à adequação à lei, né, LGPD. A gente sabe que existem algumas áreas onde a lei ela está mais estreitamente relacionada, né? Estamos falando aí de áreas, departamentos jurídicos, estamos falando aí do departamento de TI, estamos falando de compliance, estamos falando aí de governança. Então, e sempre fica a pergunta, né, de quem é a responsabilidade da implementação da LGPD? Então, a gente já ouviu de tudo no mercado, né, e a bola está toda hora no colo de um desses personagens responsáveis por uma dessas áreas. Então, a ideia surgiu, né, justamente com o intuito de desmistificar um pouco, né, tirar alguns mantras, né, que foram colocados no mercado, que foram vendidos no mercado, né, desde que o assunto existe, né, falando de LGPD. Então, existe ali uma série de questões que ainda são mal compreendidas. Então, a ideia ali é esclarecer um pouco melhor essas questões mal compreendidas. E daí surge a ideia do livro e, na sequência, né, como é que a gente entende uma implementação, uma adequação à LGPD que pode ser factível numa organização de qualquer tamanho, né, desde uma empresa micro, né, uma empresa de pequeno porte, a uma grande corporação, ela pode usar do mesmo receituário, né? A receita ela não muda, né? A gente pode explorar isso um pouco mais à frente, né? O que muda são características, né? E um pouco de forma, né? Então a ideia do surgimento do livro foi nesse sentido de desmistificar alguns conceitos que foram estabelecidos no mercado em relação à solução da adequação à LGPD. E a provocação que nós fizemos, né, foi um livro direcionado para a área técnica de TI e profissionais de privacidade. Então, não é um livro para um profissional necessariamente da governança corporativa, e sim para a governança de dados. Não é um livro dirigido para o profissional do direito, né, é um livro dirigido para o pessoal de privacidade de dados, né? Existe ali uma persona diferente nesse contexto, né, que é o profissional DPO, né, que é o Data Protector Officer. Então, esse livro é direcionado também para esta figura, que a gente pode ter oportunidade de falar um pouquinho dela um pouco mais à frente. E no lançamento do livro, nós fizemos ali um webinar, né, um evento aberto, e nesse evento a gente falávamos sobre os 7 passos, né, que a gente aborda no livro, e além dos 7 passos, algumas ferramentas para essa adequação. Então, foram 3 ferramentas, né, para uma adequação eficiente. Uma delas é o próprio livro. A segunda ferramenta é um software proprietário, né, de uma das empresas das quais eu participo, que é a W2Com, que é a Bravo DPO, né? E a terceira ferramenta é um desenho de uma implementação de mentoring em uma camada de horas. Essa camada de horas ela é padrão, né? E tem 2 formatos, né? Então estamos falando de 24 horas e 32 horas, onde nós chamamos de NCI, né, um nome bastante chique, né, pomposo, para Non-Stop Compliance Improvement, onde a ideia é você trabalhar a questão do compliance, o compliance nesse sentido da TI, da LGPD, e na questão da melhoria, né, do improvement, do crescimento da melhoria, como a gente dizia na abertura
o nosso podcast, o projeto ele começa, né? E não é um projeto, é um programa, né? Ele começa, mas não termina. E é daí o conceito de non-stop, né? A questão aqui é trabalho contínuo, né? E melhoria contínua. Muito bom. Gente, só lembrando, este é o primeiro episódio de uma série de podcasts da ACETIB, Associação de Conselheiros Trends Innovation do Brasil. E no nosso papo de hoje, nós estamos falando com o Carlos Rassini, que também é conselheiro da Associação, da ACETIB, e coautor de um livro sobre LGPD. Eu passo a bola agora para a Suelen. A Suelen também é nossa conselheira e ela vai fazer algumas perguntas e se apresentar. Suelen, é com você. Badu, muito obrigada pela sua introdução e condução aqui do podcast. Carlos, muito obrigada por dividir esse assunto aí tão importante e pela publicação desse livro, que com certeza vai ajudar muitos líderes aí de empresa. Bom, então eu sou Suelen Schneider de Maria, eu também sou conselheira de empresa junto com os meus colegas todos aqui na ACETIB, e é um prazer muito grande estar aqui. Bom, falando um pouquinho de quem é a Suelen, bom, eu tenho algumas especializações em supply chain, estratégia, processos, mestrado em administração, e hoje eu estou fazendo meu doutorado com foco em liderança e mudanças globais, minha linha aí de pesquisa. Além disso, eu tenho a minha empresa, onde eu atuo como consultora, e também a gente tem alguns projetos aí de educação corporativa e educação online. Bom, Carlos, nós estamos aqui falando para um público de líderes e de conselheiros de empresa. E aí, para mim, a pergunta que não quer calar, quando a gente fala de liderança, a gente vem com a questão da responsabilidade, da governança. De quem é a responsabilidade pela implantação? De quem é essa responsabilidade e qual o papel do nosso conselho de empresa, dos conselheiros dentro desse processo? Muito bacana, Suelen, tua pergunta, porque o que a gente percebe hoje em dia no mercado é que não há um consenso entre o perfil do profissional para fazer essa implementação, né? E principalmente a responsabilidade por ela, né? A gente conhece algumas empresas onde o proprietário ou o CEO joga, né, esse é o termo, né, a responsabilidade para uma área ou de TI, ou para uma área de jurídica, ou para uma área de compliance. Então, a gente vê muitas formas diferentes aí de como as pessoas têm adotado essa prática. Via de regra, a gente entende da seguinte maneira, né? Tem que vir top-down, né? E tem que ter o apoio da alta gestão. E aqui vamos fazer uma separação de empresas que têm ali um conselho estruturado e aquelas empresas que não têm conselho. Este é um assunto para estar na mesa do board. Eu diria da seguinte maneira: neste momento, sim, enquanto a legislação ainda não está consolidada, enquanto a empresa está nesse processo de adequação. É um assunto que deve aparecer ali na mesa do board. É responsabilidade do board? Não, a responsabilidade sempre será do CEO. O board ele tem a missão, né, a obrigação de cobrar a adequação para o CEO, mas a responsabilidade permanece sendo do CEO. A gente vê também CEOs fazendo essa delegação para baixo da pirâmide, né? Até aí não tem problema, desde que você faça essa delegação de forma consciente, de forma estruturada, né? O que a gente não vê muito por aí. Então, o que a gente defende pode ser delegado sim, para baixo da pirâmide, mas com a responsabilidade final do CEO. E aí tem algumas questões derivadas da lei, que algumas responsabilidades do ponto de vista jurídico, né, do ponto de vista de prestação de informações e etc. Em última instância, né, vamos falar um jargão aqui bastante popular, né, em caso de BO, né, a responsabilidade é da empresa, né, é do CPF que responde legalmente pela empresa. Então, em última instância, é lá que o chicote canta, né, como se diz no interior. Então, a implementação, sim, pode ser delegada, mas a responsabilidade, em última instância, ela fica pelo responsável legal, né, na mão do responsável legal. É isso aí, responsabilidade do alfinete ao foguete. Para você agora, esse é a
essa é a primeira edição do podcast da ACETIB, Associação de Conselheiros Trends Innovation do Brasil. E antes de eu passar a palavra para a Gillian, só lembrando que se você perder alguma parte disso, se você quiser curtir também esta entrevista no YouTube, é só acessar o nosso canal lá, que você vai conseguir ver, inclusive as carinhas de todos os conselheiros que estão participando dessa edição. Gillian, é com você, querida. Se apresenta, por favor, e faça a sua pergunta. Oi, gente. Eu quero dar oficialmente o meu olá para todos vocês. Eu estou feliz de estar aqui discutindo um assunto que eu acho que é bastante árduo e que é bastante polêmico, mas como eu gosto de briga, vamos lá. Bom, eu sou formada em comunicação, tenho mestrado em educação, arte e história da cultura e eu trabalho como consultora em gestão e marketing para pequenas empresas de bens de consumo, principalmente no segmento de beleza e bem-estar. Sou conselheira também, junto com vocês, na associação. Carlos, o que eu queria colocar para você começa com uma provocação. Eu tenho alguns amigos da área de propriedade intelectual e eles dizem que a lei não vai pegar. Como você é um especialista no assunto, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre passado e futuro da lei, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD, para entender por que ela vai pegar e por que os meus amigos estão errados. Quer dizer, o que foi feito para se chegar nesse momento, porque foi um processo bem longo, e quais são os agentes fiscalizadores que a gente tem no futuro para garantir de que ela, de fato, vai funcionar? Gillian, eu fico feliz com a sua pergunta e ela é bastante pertinente e são várias perguntas numa só. E eu gostaria só de voltar um segundo atrás ali na pergunta da Suelen, né, quando ela falava da responsabilidade. Só gostaria de fazer um adendo antes de responder a sua pergunta. Na questão da responsabilidade pela adequação, né? E eu iniciei a minha resposta dizendo que neste momento ela pode ser do conselho, né? Se assim a empresa estiver estruturada, né, com conselho de administração ou consultivo, mas eu queria contextualizar justamente nessa questão histórica, né? E já para fazer o gancho com a resposta para você, Gillian. Historicamente a gente teve vários movimentos, né, de gestão, administração nas nossas organizações. Então, se a gente olha lá atrás, né, e isso denuncia um pouco a nossa marca roxa, né, o quanto a gente tem de marca roxa, o movimento da qualidade total, né? A gente tinha ali áreas estruturadas para qualidade total, gerentes de qualidade total, profissionais, o assunto qualidade total estava no board e ficou no board por muito tempo. Então a gente tinha toda uma estrutura falando de qualidade total, ou a garantia da qualidade. Hoje, alguém fala de qualidade? A gente quase não vê falar de qualidade. A qualidade hoje ela já está introjetada no dia a dia, ou você tem ou você não tem, simples assim. Num evento mais recente, a gente teve a implementação da SOX aqui no Brasil. A SOX, para quem não é do mercado financeiro, enfim, é uma lei americana, né, Sarbanes-Oxley, 2 senadores, que introduziram ali um arcabouço legal, né, um artefato legal para proteger investidores em função, né, de algumas situações que houve no mercado acionário americano, né, notadamente envolvendo 2 empresas, né, a Enron e a Accenture na época, né, que era a auditoria. Que era a Andersen Consulting, que depois se transformou em Accenture e hoje é só uma empresa de consultoria e não mais de auditoria. E a SOX, né, só para vocês entenderem, as empresas brasileiras que tinham ações negociadas na Bolsa Americana, por força de lei americana, elas tinham que se adequar ao modelo americano de prestação de contas. Então, isso teve um prazo para adequação e as empresas, então, brasileiras que reportavam seus reportes financeiros para a Bolsa de Nova York tiveram um período, assim, não só as brasileiras, as empresas do mundo todo, tiveram tempo para se adequar. Esse processo durou 5 anos.
Então, a gente vinha, né, só para contextualizar, qualidade total demorou 15 anos para isso entrar para a pessoa respirar qualidade total. A SOX, hoje no mercado financeiro, é algo comum, né, ou igual a qualidade, ou você tem ou você não tem. E eu acredito piamente, né, a nossa visão é de que a LGPD é um movimento que vai ter aí um pico de 2 anos, 3 anos, talvez, mas não chega a 5. E daqui a algum tempo, ou você tem ou você não tem. Então, por isso que eu disse, né, só para responder a Suelen, esse assunto é pauta do Conselho? Hoje sim, mas daqui a um ano não vai ser mais, porque ou você tem LGPD ou você não tem. Então, acho que esse contexto aqui de qualidade total SOX LGPD, Gillian, responde um pouco essa questão aqui de passado e futuro, né? E aí responde também aquela pergunta, essa lei vai pegar? Eu diria o seguinte, ela já pegou. Por quê? É uma situação que não é uma escolha do brasileiro atender ou não essa legislação. É um movimento que veio de fora. A aprovação da lei aqui no Brasil, né, houve toda uma dinâmica, vários projetos de leis competindo ao mesmo tempo, ora aprova aqui, ora desaprova ali, muda colar. Então, a gente teve ali até setembro do ano passado, 3 instrumentos concorrendo cabeça a cabeça para ver qual deles seria aprovado, né, pelo nosso legislativo e por aí vai, e qual teria a sanção do presidente e essa coisa toda. Isso, num momento, é ruim, porque não dá a segurança jurídica que a gente espera, né, num ambiente regulatório, num ambiente de pujança econômica, né? Esse tipo de coisa não pode acontecer, mas aconteceu, né? E por que aconteceu? Porque não é desejo do presidente, não é desejo do Congresso, Senado, é um movimento que ele veio de fora. Então, o que eu tenho para dizer para essas pessoas que dizem a lei não vai pegar, eu costumo dizer, olha, coloca as barbas de molho, né? E tem uma terceira questão, Gillian, que me fugiu agora, que era uma terceira quanto ao agente fiscalizador. Perfeito. O agente fiscalizador, essa é uma pergunta bastante interessante e vale $1 milhão, né? A lei, ela prevê a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados. A lei, como todos sabem, e não é mérito desta lei, né, é uma questão bastante comum, você tem ali o norte, você tem ali alguns drives do que fazer. Mas depois vem as complementações, né? E aí vem as instruções normativas, vem as instruções de órgãos reguladores, que vêm complementar o entendimento da lei e a aplicação da lei. Então, a lei, ela é uma linha mestra que dá o grande norte, e a ANPD, ela foi criada no bojo dessa lei, e a missão dela, e ela nasceu, foi constituída, já está totalmente constituído, o quadro da ANPD já está totalmente constituído neste momento. Então, agora, eles começam a se debruçar sobre outros, estou chutando um número aqui, mas tem aproximadamente aí 52 outros endereços, aspectos, que eles precisam se debruçar e começar a lançar aí as normas técnicas, um entendimento técnico de como que as empresas podem se adequar, se adaptar a esse contexto. Então, e a ANPD, né, é um agente regulador, mas ela tem ali o poder da caneta em alguns sentidos, né, de orientação, da regulação e até da penalização, ou seja, aplicar multas. Mas a LGPD, ela não vive sozinha, ela tem vários outros artefatos legais, né, que estão no bojo dela, que podem dar força à LGPD. Então, essa questão da fiscalização, ela fica a cargo, num primeiro momento, da Agência Nacional, né, de Proteção de Dados, que é a agência reguladora criada nessa lei, mas ela pode fugir desta seara e ir para outros aspectos que a legislação brasileira já permite, né, que você navegue em outros textos legais que já estão consagrados na nossa legislação brasileira. E aí, só fazer um contraponto, né, para completar essa resposta, Gillian,
A fiscalização, né, em mercados mais maduros, e existe uma questão cultural, ela se processa de uma maneira. Aqui no Brasil, e nós estamos no Brasil, a gente tem uma dinâmica talvez um pouco mais burocrata da aplicação da lei. Então, a gente não sabe ainda qual que é o viés comportamental da ANPD, né? Se ela vem nos primeiros momentos mais orientativos, se ela já vem querendo causar danos no sentido de vamos assustar o mercado para ver como é que fica. Então, a gente não sabe ainda se eles virão, né, na questão da fiscalização com muita sede ao pote ou no sentido de, olha, temos sim que proteger dado, mas a gente tem que, aos poucos, ir doutrinando o mercado para que haja um enquadramento efetivo. Muito bom, Carlos. Só recapitulando, para você que está chegando agora, essa é a primeira edição do podcast da ACETIB, a Associação de Conselheiros Trends Innovation do Brasil. E a gente gostaria que você interagisse com a gente, dizendo o que você achou desse podcast, como isso contribuiu para a sua empresa. Tem pouca gente conhecendo qual é o trabalho de um conselho, e nós estamos aqui trazendo esses conteúdos de alto nível para vocês, para ajudar as empresas nas quais vocês trabalham, as empresas que vocês têm como menina dos seus olhos, né, a conseguirem continuar no mercado de maneira bastante adequada aos diversos desafios existentes. E eu aproveito para emendar a minha pergunta, Carlos, e me apresentar. Eu sou a Badu, meu nome é Eliane Eubadui, mas ninguém me conhece como Eliane, então fiquem super à vontade para me chamar de Badu. Sou publicitária, pós-graduada em marketing, economia comportamental, trabalho com media intelligence e consumer insights, também trabalho com futuro e inovação da Inova Consulting e tenho também uma consultoria. A parte de branding é super importante, a gente não está acostumado a lidar com isso, porque boa parte das pessoas acredita que cuidar da marca é só para grandes empresas, né? E quando a gente pensa que hoje empresas de todos os tamanhos e que fazem uso de mídias digitais, principalmente, que têm acesso a dados dos seus clientes, precisam tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes as pessoas não têm esse nível de informação. E eu queria trazer para você uma questão bastante pertinente e atual sobre jogos online. Que agora, durante a pandemia, né, a gente teve um fenômeno chamado Roblox, né, que é uma plataforma de jogos que tem mais de 164 milhões de fãs. E eles têm muito acesso com o público infantil. Mas isso tem dado uma dor de cabeça muito grande para os pais e para os responsáveis legais. Por que tem dado dor de cabeça? Porque essa plataforma permite a compra de itens para personalizar a experiência. E os gastos durante a pandemia com o Robux, que é a principal moeda do jogo, aumentaram de maneira considerável, o que fez com que muitos pais acionassem o Procon na busca do estorno desse dinheiro investido na plataforma pelos pequenos, né? E a gente sabe que, embora algumas dessas transações sejam autorizadas pelos pais, outras acontecem em função de uma combinação bastante rara de fatores. Ou seja, crianças querendo comprar, jogos querendo vender, cartão de crédito já cadastrado na plataforma, e isso vai além do financeiro, porque a gente está falando do uso indevido de dados das crianças e de adolescentes. E como é que fica isso, por exemplo, para as empresas que usam essas plataformas como forma de mídia, como forma de comunicação, né? E não só essas plataformas de game, as plataformas de mídia social também. E aí, o que você me diz em relação à parte da marca? Se esse dado vaza, o que acontece? Quem responde por isso? Badu, você gosta de me colocar em papos de aranha, né? É legal a tua pergunta, porque ela também envolve vários aspectos, né, de resposta, né, e várias questões aí bastante distintas uma da outra, né? Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é dado, né? A lei fala, Lei Geral de Proteção de Dados, né? E a gente tem que entender o que é dado, né? O que é dado pessoal e o que é dado pessoal e sensível. Então, a gente tem que separar um pouco essas coisas.
E a LGPD, eu dizia na resposta, se eu não me engano, do César, não me recordo exatamente de quem foi a pergunta, mas a gente dizia ali que a LGPD sozinha, ela não tem muita força, né? Agora, ela combinada com algum outro instrumento já estabelecido, com alguma outra norma legal, ela é muito poderosa. Aonde que eu quero chegar com isso? A gente tem que enxergar a LGPD não à luz da LGPD propriamente dita, mas a gente tem que enxergar a LGPD à luz do Estatuto do Direito da Criança, que é esse caso em tela que você acaba de colocar. A gente tem que entender a LGPD à luz do Código de Defesa do Consumidor, né? A gente tem que enxergar a LGPD à luz do Código Civil, né, do Código Penal. Então, e quando você junta a LGPD com algum aspecto relacionado a esses outros artefatos legais, aí você tem os mecanismos, né, de controle e penalização, ali eles passam a ter a faca e o queijo na mão. Eu vou dar um exemplo. É comum quando você é fiscalizado pela Receita Federal, por exemplo, hoje a Receita Federal ela fiscaliza ali não só tributos, mas também como contribuições sociais. No passado era separado essas coisas. Então era comum, quando um fiscal aparecia por ali, ele já... sabendo que tinha determinadas contingências, era muito factível que os agentes fiscalizadores, né, trocassem figurinhas e que você fosse, né, depois visitado por um agente fiscalizador de outra entidade, de outro tipo de tributo, contribuição ou coisa do gênero. E com a LGPD vai acontecer algo muito similar, né, e já está acontecendo. E diria que já aconteceu. Então, é um caso recente de uma construtora, né, importante aqui no nosso cenário nacional, e já tinha uma ação civil que estava ali em banho-maria, né, aguardando um pronunciamento do juízo, em primeira instância ainda, mas assim que a LGPD foi aprovada, isso foi em setembro, e a lei foi aprovada em setembro, a multa vale a partir de agosto. Então, só vou abrir um parêntese aqui, né? A preocupação dos empresários, né, dos gestores é com a multa, mas a multa é um detalhe pequeno. A multa é dinheirinho de troco perto do restante, né, do entorno, em termos de prejuízos, não só econômicos, que isso pode gerar para uma organização. E aí o que acontece naquela decisão daquele juiz? Ele já tinha um contexto de uma ação civil e associa aquele contexto à LGPD. Então, de uma ação civil, ele usou elementos da LGPD e proferiu a sentença dele. O contrário também pode ser verdadeiro, né? Então, da LGPD, de uma situação típica ali de um dado não e uma questão aqui, né? Não é só dado vazado que dá BO, como a gente brincava agora há pouco, né? Existe uma série de situações em que pode surgir problemas, né? Se eu tenho um dado, eu peço ali a eliminação do dado, eu preciso ter evidência de que esse dado foi eliminado. E se eu não conseguir provar a evidência disso, né, eu como empresa, eu posso ter um problema também, né, diante de algum órgão fiscalizador. Então, quando esses artefatos legais eles se juntam, aí é bastante problemático. E aí tem ainda nessa área do que é dado pessoal e dado pessoal sensível, essas empresas, e como dizia a Gília, né, passado e futuro, as empresas do futuro vão trabalhar dados, né? O dado está aí, a informação está aí, o mundo está conectado, né? Como dizia um colega professor nosso, né? Ou você está na internet ou você não existe, né? Então, é uma condição imperativa você estar nesse mercado onde o teu dado circula e você tem acesso aos dados dos outros. Então, cuidado qual que é? Que você tenha ali os seus artefatos jurídicos muito bem transacionados e que você tenha uma transparência, acho que essa é a grande palavra, né? Transparência e clareza na hora que você está coletando qualquer dado pessoal e principalmente se for dado sensível. E só para reforçar esse caso que você colocou em tela, né? Tratando-se de criança, o cuidado é redobrado, né? Porque a gente tem aí o desdobramento das penalizações com criança, assim, é um pouco mais hard,
né, as penalizações são um pouco mais duras, né, mais severas, né, não tem muita chance. Então, cuidado quando você estiver tratando, né, isso vale para as escolas, isso vale para os parques de diversões, isso vale, né, para essas empresas que vendem livros, né, que tem essas mídias, jogos, etc., né, o cuidado aí passa a ser redobrado. Então, é possível você fazer negócio, claro que é, mas aí você tem que ter todo o teu artefato interno do ponto de vista de sistêmico, do ponto de vista de sistema e do ponto de vista ali de autorizações legais para que você possa trabalhar com aquela informação. Perfeito, muito obrigada. Só recapitulando, essa é a primeira edição do nosso podcast da ACETIB, Associação de Conselheiros Trends Innovation do Brasil, trazendo dados fresquinhos e super atuais para ajudar a gestão da sua empresa. Conteúdo de altíssimo nível. E agora eu passo para a última pergunta ao César, né? E a gente faz depois uma rodada de encerramento, tá? Para agradecer a presença do Carlos. César, é contigo. Eu estou abismado porque eu tenho certeza que essa nova nuance na proteção de dados vai trazer uma evolução muito grande aqui no Brasil. Principalmente, Carlos, uma curiosidade minha. A gente sabe que a GDPR lá fora, ela já existe há um bom tempo. E a gente sabe que as organizações internacionais já estavam cobrando do Brasil uma legislação que cuidasse desse tema, né? E a gente também sabe que aqui no Brasil muita coisa é copiada lá de fora, sendo que a gente também tem um jeitinho brasileiro de se trabalhar. Aí eu te faço a pergunta, essa lei é copiada da GDPR? Ela tem alguma coisa que tem uma melhoria ou alguma coisa que estabeleça uma evolução? E aí eu complemento ainda essa minha pergunta dizendo assim, com essa complexidade, com tantas nuances na questão da LGPD, colocar em prática numa empresa de grande porte é caro? E como se faz para colocar também nas empresas de pequeno porte? César, você colocou dois pontos bastante interessantes. Aí eu vou começar pelo primeiro deles, que é a questão aqui da GDPR. Existe ali, criado pela legislação brasileira, a figura do Data Protector Officer, que é o guardião dos dados, né, delegado, né, ele é autorizado, né, pela empresa, pelo CEO, pelo responsável legal, para ser o guardião da proteção de dados. Então, a legislação brasileira ela foi inspirada, né, no que existe mundo afora de LGPD. Então, ela não bebeu só na fonte europeia, mas ela também buscou elementos aí de outras legislações. Só que aqui no Brasil, né, para você ser um profissional de PO, né, e existe algumas certificações para isso, a certificação exigida é a formação em GDPR. E olha que coisa maluca, né? Você tem que estudar a legislação europeia para aplicar a legislação brasileira. Foi uma coisa meio doida, né? Eu, sinceramente, não consegui entender isso até hoje. Mas por que isso acontece? Porque nesse segmento de TI, tecnologia, existe um órgão certificador e esse órgão, ele está assediado na Europa. Então, ele usa esse artifício aí, enfim, e não corrigiu essa questão aqui no Brasil. Então, assim, voltando a uma resposta, né, você tem uma inspiração europeia, a certificação, né, do profissional de PO, hoje você tem que estudar a GDPR para aplicar LGPD, né, para ser certificado. E tem diferenças, né, tem algumas diferenças bastante relevantes aí em relação entre as duas aplicações da lei. Tanto é que a gente encontra algumas empresas, né, que atuam aqui no Brasil, né, empresas de capital europeu, e que de forma, não vou dizer arrogante, mas como é que eu posso deixar um pouco mais suave a colocação? Pensa num garoto mais velho no colégio, né? Falei, cara, eu sou mais velho, eu que mando aqui no pedaço, né? Então, quando a gente vai falar de LGPD para eles dizem assim, cara, mas eu já estou adequado à GDPR. E aí a gente olha bem para o sujeito,
Tá, e isso significa o quê? Aqui no Brasil não significa absolutamente nada, né? Porque você tem que se adequar à LGPD, a GDPR é lá fora. Então, e essas legislações, né, ambas, trata disso, né? O que é que você tem que entender e adequar aqui no Brasil e atender às exigências aqui do Brasil e quais aquelas que você tem que atender fora do teu país, né, do teu país de origem. Então, isso é muito comum, esse tipo de confusão. Então, a gente tem que se adequar à legislação brasileira, vamos pegar o caso das empresas europeias. Tem que se adequar à legislação europeia e também se adequar à legislação brasileira, né? Nos quesitos ali que forem específicos. Então, a gente estava falando ali dessa questão da certificação, né? E aí, falando da complexidade, né? É claro que implementar um processo de adequação à LGPD numa grande empresa, o esforço é proporcional ao tamanho. E a lei, quando ela fala de adequação, ela não diz, né, e aí eu vou abrir algumas palavras ou alguns palavrões aqui, César, se me permite, que é muito comum, né, nesse meio de TI e muito comum na implementação da LGPD. Muita gente faz a pergunta, mas você faz pentest, né? Para quem não sabe, pentest é um teste de invasão. Aí você pergunta, né, dá aquela, né, coçadinha atrás da orelha, eu falei, cara, mas a legislação ela não fala de pentest, ela não te obriga a fazer pentest. E o mercado está vendendo soluções de pentest como se fosse algo obrigatório. Não é. O pentest é uma das possíveis soluções de teste de invasão. E a lei ela não fala qual teste você tem que fazer. Uma aplicação dessa, né, um teste desse, custa algumas dezenas de dólares. E aí eu te pergunto, né, o boteco aqui da esquina tem esses milhares de dólares para fazer um pentest? Não tem. Um outro palavrão que a gente ouve muito, né? Você faz discovery de dados? Eu falei, cara, mas para que você quer fazer discovery de dados? Não, porque a outra proposta que eu recebi tinha lá discovery de dados, a outra solução que eu recebi tinha lá discovery de dados. Cara, discovery de dados, ela de novo, né, é relativo ao segmento que você atua, ao quanto de dados, né, pessoal e sensível que você tem na sua base, ao teu modus operandi. Não é uma solução, não é um remédio, não é um remédio para dor de cabeça que você vai estar receitando para qualquer um. Então, assim, tanto o pentest quanto... Estou pegando esses dois exemplos, tá? Só para ilustrar. Tanto o pentest quanto o discovery de dados, é possível, né, que você recomende? Sim, mas não são obrigatórios. E nenhum deles está na lei. Então, a lei, e aí chegando na resposta aqui da sua pergunta, a diferença da implementação para uma grande empresa e para uma pequena. O que a lei diz é que você tem que ter capacidade de resposta para atender às demandas dos órgãos reguladores e fiscalizadores. Esse é o ponto inicial. Segundo, você tem que ter alguém ali responsável pela proteção dos seus dados, que é a figura do DPO. Puxa, eu sou pequeno, César, eu não tenho condição de pagar um profissional desse. Ok, vai surgir no mercado soluções assim como é a solução de um contador. Né? Você não tem dinheiro, budget para contratar um contador exclusivo para você, você vai fazer um consórcio de empresas, vai fazer um contrato ali com o escritório de contabilidade que resolve este problema. Esse movimento também está acontecendo com o profissional de DPO e por aí vai. Aonde que a gente chega? Né? A implementação para uma empresa pequena, ela se dá, com o esforço e com a capacidade financeira e com a complexidade da empresa pequena. E claro, né, que para uma empresa grande e complexa vai exigir níveis de esforço, de investimento, e aí estamos falando, né, eventualmente de investimento até em hardware, nos firewalls da vida, essa coisa toda, proporcional ao tamanho e complexidade que ela tem. Então, e no final das contas, e o que a gente espera, né, e aí a gente falava agora há pouco do órgão regulador, fiscalizador, o que a gente espera é um amadurecimento não só da lei, né, o amadurecimento da agência reguladora e também o amadurecimento das decisões judiciais tomadas em relação a esse contexto, que a gente está engatinhando. Saiu as primeiras decisões agora em primeira instância, né? A gente ainda vai ter muita discussão pela frente em relação à aplicação desses diversos instrumentos.
Mas o que a gente espera nesse amadurecimento é a compreensão, né, desses órgãos, né, e esse é o nosso entendimento, de que não dá para você cobrar de um armarinho, né, o mesmo grau de compliance de uma grande rede de varejo. Muito bom, muito bom. Gente, chegamos ao fim dessa nossa primeira edição do nosso piloto do podcast da ACETIB, Associação de Conselheiros Trends Innovation do Brasil. E eu quero deixar um recado final para os nossos conselheiros aqui. Gostaria que vocês fossem bastante sucintos. Em 15 segundos, o seu recado, César. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que, através desses temas que os conselheiros estão trazendo aqui, a Associação de Conselheiros Trend Innovation do Brasil, que vão desmistificar várias nuances das grandes, das pequenas empresas, as responsabilidades que tem o conselho em enxergar algumas diretrizes que muitas vezes vêm passando de forma muito rápida pela mesa do conselho e aí fugindo às suas responsabilidades. Então a gente tem que entender alguns temas muito específicos, como um tema desse, como o Racine falou, é um tema novo, tem que estar na pauta, tem que estar sendo elaborado, tem que estar sendo buscado esse entendimento. Então, agradecer, eu acho que aqui foi sanado várias dúvidas que nós tínhamos com relação a esse tema específico, principalmente estar fazendo parte desse piloto com vocês, maravilhoso, altíssimo nível. Muito obrigado e sucesso a todos nós, conselheiros Trend Innovation do Brasil. Muito obrigada, César. Suelen, você, querida, vai, eu dei 30 segundos para o César, eu dou 30 segundos para você também. Não vamos estender. Muito obrigada, Badu. Bom, eu gostaria de agradecer ao Carlos. Por quê, Carlos? Como você falou, esse é um trabalho que está em amadurecimento, isso é bastante importante, mas que ele tem um cunho que vai muito além das empresas. Ele é um cunho social. Por que social? Porque o objetivo maior disso tudo é proteger cada um de nós, dos indivíduos que estão dentro da sociedade. É a responsabilidade da empresa com a sociedade. Então, é a responsabilidade também dos líderes dessa empresa, do conselho. E eu acho que esse é um trabalho que precisa de livros, de conduções como essa que você e a equipe que trabalha contigo estão fazendo. Então, eu só tenho a agradecer em nome também da associação e de todos os líderes que estão aprendendo hoje aqui com você. Obrigada, Suelen. Gillian, com você, querida. Bom, gente, eu também quero agradecer o Carlos. Eu acho que eu comecei falando que é um assunto árduo, eu acho que ele, de fato, é um assunto delicado, bastante delicado, mas eu saio super bem informada. Eu acho que foi bem eficiente a nossa conversa para entender um pouquinho melhor de LGPD. Quero deixar um recado aí para as pessoas que estão assistindo a gente, que a Associação dos Conselheiros Trends Innovation do Brasil tem a função aí de ajudar empresas de todos os tamanhos a perpetuarem seu negócio no futuro. É isso que a gente quer, seja usando programas como de LGPD, ou visões de tendências de futuro, de compliance, de governança. Então, se por um acaso aí a sua empresa está precisando de ajuda para vislumbrar o futuro, pode entrar em contato. A gente tem vários tipos de programas diferentes para todos os tamanhos de empresas. Obrigada, Gillian. Carlos, com você, querido. Meus sinceros agradecimentos a essa equipe maravilhosa, né, do Comitê de Conteúdo da Associação de Conselheiros Trends Innovations do Brasil. Me orgulho muito de fazer parte da associação, da entidade. É um prazer gigante estar aqui com vocês, né, nesse projeto ainda piloto, né, do nosso podcast da associação. Honrado por ser o primeiro convidado. Espero ser a primeira de muitas, né? Assunto para tratar a gente tem bastante, né? A gente brincava agora há pouco, né, que marca roxa, né, denuncia a nossa idade, mas a gente tem muita história para contar. E se tem uma coisa que eu gosto muito é de contribuir e compartilhar um pouco dessas experiências. Então, para mim, fico feliz
em trazer algumas questões, né? A gente não quis aqui entrar em detalhes técnicos, né? A gente tentou evitar entrar em detalhes técnicos, mas falar um pouquinho sobre essa dinâmica da LGPD e que o mercado, não é só como palavra final da LGPD, né? O mercado, ele vende a dificuldade para vender a facilidade, né? A gente entende que a LGPD é algo que daqui a pouco vai entrar no nosso dia a dia e não é esse bicho de 7 cabeças como se coloque no mercado. E mais uma vez, é assim uma honra ter estado aqui com vocês. Ô, Carlos, a gente pode fazer merchan aqui, tá? Por enquanto, a gente está podendo fazer merchan e de graça. Então, fala pra gente nome do livro, onde compra, se dá para comprar pela internet, pela Amazon. Já fiquei sabendo que logo no lançamento vocês foram campeões de busca. Conta aí pra gente. Legal, o livro está disponível neste momento só para o Kindle, né? O Kindle, o online, né? A gente não tem ainda físico, né? Daqui a algumas semanas deve sair o físico e aí sim a gente está prospectando uma loja para ir para a loja. Esse livro, como eu disse agora há pouco, ele é um livro técnico, é direcionado para técnico, ele não é um livro para um leitor comum, né? Vamos assim dizer. E na semana do lançamento, né? O evento de lançamento foi aí na semana que antecede o Natal, né? Foi feito na quarta-feira, terça-feira, que antecedia o Natal. E a gente tinha uma preocupação, falei, puxa vida, praticamente a última semana útil de dezembro e tivemos ali uma surpresa fantástica, né? Muita gente participando do lançamento, né? Foi online. Tivemos ali mais de 1.500 downloads do evento, ele ficou disponível 2 dias, né? De forma gratuita. E nas 2 primeiras semanas, que foi justamente a semana de Natal e Ano Novo, esse livro, entre os livros técnicos, né, que a Amazon tem ali uma segmentação, né, de tipos de literatura, entre os livros técnicos, científicos, aqueles acadêmicos, né, direcionados para a academia, foi o mais baixado, né, mais baixado, vendido nessas 2 semanas. E a gente ficou muito feliz com isso. E claro, né, a gente não podia ter deixado de ter feito ali algumas inserções nas redes sociais, enfim, e teve uma repercussão muito bacana, o que já deixou a gente com aquela sementinha para o próximo livro que deve sair em abril. Tá, então fala pra gente, o nome do livro é? O nome do livro é o Programa, né, para Adequação da Conformidade LGPD. E se eu quiser baixar, no Kindle. No Kindle, ele está disponível no Kindle. É o Guia para o Programa de Conformidade LGPD, e aí tem o subtítulo, né? E aí sim, especificamente, que é direcionado para o povo de TI, né? Orientações para profissionais de TI e privacidade sobre tratamento de dados pessoais. Muito bom. Gente, eu quero agradecer, fazer parte desse grupo maravilhoso, time de conselheiros, fantástico, fazer parte desse comitê demais, que é o comitê de conteúdo, é um privilégio muito grande estar aqui dentro, a companhia de vocês, agradecer a disponibilidade do Carlos, de estar contando e abrindo para a gente, e agradecer você pela sua audiência, de estar aqui com a gente no nosso podcast, e também no nosso canal no YouTube. Se prepare que daqui para frente tem muito mais conteúdo de alto nível para ajudar você na gestão da sua empresa. Até mais, até o próximo, quem sabe na semana que vem. Tchau, tchau.